Olá, meus caros, vamos falando sobre injustiças. Está feita, perguntaram no outro meu canal sobre isso, eu dei uma leve explicação lá. E eu me lembrei de algo que a gente passou e que tem que falar para que não se repita. Claro que já melhorou muito naquela época minha que sucedeu isso, os dias atuais, graças a Deus, ou graças à racionalidade, inteligência de muitos, principalmente na área da educação, que é o que eu vou falar aqui. Lá em 1995, eu fui pela primeira vez para a escola. Eu tinha 6 para 7 anos, não fui para o pré. E o que ocorre? Eu mal sabia o que era a escola. E estava lá inserido num contexto onde tinha muitos repetentes, sala razoavelmente cheia, tudo era novo para mim, eu não sabia do que se tratava, estava no processo de alfabetização e não fui muito bem durante o ano. E fui, obviamente, para as provas finais. Nas provas finais eu tinha que tirar praticamente todas as matérias notas altas. E eu me recordo que antes de tirar essas notas altas aí, isso que é inadmissível, naquela época funcionava o seguinte: a pessoa que estivesse na lição 30 e a turma fosse progredindo, a pessoa ficava na lição 30. Digamos, tem um livro lá didático e esse livro tem 100 e poucas lições. A professora ia dando a lição. Se você não conseguisse avançar, a turma avançava e você ficava ali para trás. Foi o que aconteceu comigo. Até porque eu não tinha noção de muita coisa, ficava no fundão, porque eu também não entendia que ficar em fundão, enfim, aquela ingenuidade natural de criança. Mas só que vocês vão entender o que eu estou falando dessa forma, por que eu estou falando dessa forma, com minúcias, para ver só o absurdo que foi feito comigo, a tamanha injustiça. Se isso não é justiça, eu não sei o que é. Então, por conta disso e outros fatores, eu fui para a prova final. Isso marcou a minha memória, porque olha só o que aconteceu. Aí chegou lá, estudei, a mãe me ensinou, me alfabetizou, fiquei a semana toda, me parece, 2 semanas estudando. Tirei todas as notas máximas possíveis, só que chegou em português, precisava acho que tirar 10, eu tirei 9,5. Meio ponto. A santa professora, ela me reprovou por meio ponto. Isso não é o pior. A mãe, ao saber disso, em vez de ir lá e exigir da professora para que me passasse, porque meio ponto é nada diante do que eu vi depois, que configura mais injustiça ainda, foi me dar uma surra de agulha de tricô ou de crochê, acho que era tricô, aquela mais comprida. Eu apanhei, deu testemunho que eu apanhei, eu fiquei revoltado com aquilo. E eu disse: eu não tive culpa, eu estudei no Marcelo, porque você foi batido, porque você não sei o quê. E naquela época minha mãe só tinha 2º grau, não tinha ainda feito o magistério, a faculdade de pedagogia, melhor dizendo. Ela foi fazer quando eu já estava na 4ª série, em 1999. Isso nós estamos falando de 1995. Aí eu fiquei incomodado com a mãe, fiquei enravecido. Acho que desde aquela época eu já comecei a ter asco meio da minha mãe, por conta desse exagero, que foi aumentando essa angústia ainda mais quando eu comecei a perceber que teve gente que estava precisando tirar notas maiores e não tirou. E a mesma professora passou. E pior ainda, em 1996, já com a outra professora, porque essa pirada, que na época não tinha nem pedagogia, não era formada em nada, qualquer um no passado era chamado de professor, professora. Como qualquer um no passado, se soubesse algumas coisas básicas, era advogado. Por isso que a gente tem maluco, advogado para tudo quanto é canto, professora maluca no passado, qualquer canto, porque não tinha formação alguma. O MEC, o Ministério da Educação, não exigia formação. Foi exigido no final da década de 90, ou isso foi sendo implementado no final da década de 90, nos interiores, tanto é que foi nessa época que a minha mãe foi fazer a pedagogia. Aí vocês analisem só. A professora substituta, muito boa, muito educada, não sei se era formada, e se não fosse, ela tinha aptidão, vocação para lecionar. Ela chegou perto de mim e naquela época, por que pareça, eu era chamado de Bruno. Sempre foi Bruno. Mudaram o meu nome, que foi essa tal de Tacuja que inclusive mudou o meu nome, porque tinha outros Bruno, mas no fundo, já no ano seguinte,
eu continuava sendo Bruno porque acho que só tinha eu de Bruno. Acho que era um outro contexto que tinha outros Brunos, enfim. E a pessoa chegou perto de mim, essa professora. Eu já citei essa história N vezes, já citei até o nome da professora, porque merece também. Mas está em outro vídeo, é só nesse aqui que eu quero falar. Ela disse, o que você está fazendo aqui? Ela disse para mim. Eu já estava com 7 para 8 anos. O que você está fazendo aqui? Eu disse, eu não sei. Porque eu fiquei assim, né? Aquela coisa de criança, né? Sem saber o que responder. Porque você sabe tudo, você está ensinando até essa gente nova que está vindo aqui a como fazer conta de subtração, de divisão, de adicionar, de somar. Você está ajudando as pessoas no ditado, na aula de português, você está sabendo tudo. Por que você está aqui? Você não é para estar aqui, você tem todo o conhecimento. Você, pois é, me rodaram, né? Me deixaram aqui. Por quê? Mãe ignorante. E a gente, claro, não tinha como saber de nada. O pai da gente estava lá curtindo a vida lá com as donzelas dele, né? A donzela de ferro, talvez lá o Iron Maiden lá. E não estava nem aí pra gente também. E aí, injustiça. Injustiça porque o pai não estava presente e não foi lá exigir da professora. Outros pais foram exigir, o filho foi aprovado. Mais tarde ainda configura mais injustiça, mas aí já é um outro cenário. Quando eu acabei sabendo bem claro dessas injustiças, o camarada reprovou, já contei essa história várias vezes, precisando de 6 pontos em português, tirou 2, precisava 4 para passar, a professora passou por 4 pontos, dando 4 pontos para ele, 4 pontos. Precisava de 6, né? Tirou 2, 4 pontos, já claro, já é uma outra professora, já era ensino médio. Mas deu por quê? Porque ele era filho de autoridade, o pai, se reprovasse, se ele fosse reprovado, o pai ia vir em cima, a mãe, aí tinha uma tia que era professora também, aí era outro 500, né? E é assim que funciona. Agora, julgo vocês se isso não é uma injustiça. Você ser reprovado por meio ponto, você apanhar uma surra da sua mãe ignorante, que não entendeu que eu não tive culpa, sim a professora, porque não tolerou o meio ponto, que se fosse para a filha dela ia tolerar, se fosse para alguns amigos dela ou parentes ela ia tolerar até mais, ia passar. E outra, era uma pessoa que pediu licença, era uma depressiva dando aula. Depressivo não tem que dar aula coisíssima nenhuma. As depressivas muitas das vezes vão dar aula só para gastar tempo, não tem vocação alguma para nada. Tem muita gente que só vai para o trabalho para ganhar dinheiro, não é porque gosta de fazer aquilo, não é porque tem vocação, não é porque ama. Eu, por exemplo, eu gosto de fazer vídeo, eu não faço por dinheiro, porque essa porcaria não me dá dinheiro nem sempre. Mas não estou nem aí, eu gosto de estar falando o que eu estou falando. Agora tem gente, não, vou fazer vídeo, vou para o YouTube, vou ser YouTube para ganhar rio de dinheiro, para viajar para o mundo inteiro. Eu quero ser famoso, famosa. E aí pouco se importa se o que é falado é verdade, é fake news ou não. O que importa é dar visualização e ganhar dinheiro. E assim, trazendo a comparação para muitas profissões por aí, exatamente isso. O camarada só é aquilo ali porque ele quer ganhar dinheiro. É uma profissão que dá muito dinheiro, não é porque ele é apaixonado por aquela profissão. Vocês entendem? Então, aí um relato de injustiça. Um é reprovado por meio ponto, o outro por 4 não é reprovado. Um apanha da mãe, ou no outro cenário a mãe e o pai vão defender o filho errado que estava até reprovado. Ai, ai. E depois você tem que superar tudo isso. Mas o que acontece? Por conta de muitas pessoas, não foi só eu, no Brasil inteiro que sofreram essas injustiças, nós tivemos mudanças significativas no MEC, lá na Lei de Diretrizes Básicas, que hoje, por exemplo, não se pode mais reprovar ninguém até a 5ª série. Hoje já se entra na escola com 6 para 7 anos, que era a época que eu entrava. O prézinho até antes, acho que é com 5 anos. Hoje já tem uma série de direitos, graças a Deus, que as próximas gerações que estão aí não vão sofrer as agruras que a gente passou, outras gerações passaram. E se você não sabe disso, saiba. Se o seu filho foi reprovado ou reprovado, ou qualquer coisa nesse sentido, até a 5ª série, e hoje vai ter a 9ª série, na minha época a 5ª série já era chamado de ginásio, 1ª, 4ª série primário, você tem o direito lá a exigir que o filho seja reprovado. Sabe por quê? Além do trauma de eu ter apanhado a minha mãe, também ficou meio que traumatizado em mim, que eu gostava daquela turminha, de um grupo, não todo, tirando os repetentes lá, os bagunceiros, eu gostava de um grupo, eu estava inserido, estava começando a gostar até de estudar, e aquele grupo passou,
foi adiante, foi para a segunda série e eu fiquei. Então eu perdi aqueles coleguinhas, traumatizou. Inclusive, isso é uma das alegações para não reprovar a pessoa até a quinta série. Porque quando ela estiver na quinta série, ela já está com 10, 11 anos. Então ela já sabe o que é e o que não é. Ela já tem um pouco de conhecimento que se ela fazer coisa errada, ela vai reprovar, vai perder os amigos. Então ela vai estudar. Agora a pessoa lá no primeiro ano, ser reprovado, você acha isso justo? A criança, não, tchau. Tchau e benção. Mas Deus é bom, né? A gente pode ser reprovado por tirânicos, aí você fala tirania. Ai, que tirania essa do Hamas. Ai, como eles são tiranos. Ai, como Israel é tirano. Mas você já vê a tirania na sua própria cidade, na sua própria família. Você já vê a tirania na escola, na faculdade, no trabalho, na igreja. Próximo de você. Essas arbitrariedades, essas injustiças. Como recentemente aconteceu, uma mãe foi chamada para uma audiência que o filho tinha morrido. Aliás, a audiência para condenar o réu do filho dela por homicídio. Ela vai falar, o juiz lá não gostou do que ela falou, deu voz de prisão para a mãe, sendo que a mãe que sofreu, a mãe é a vítima, não é o bandido, o homicida que é a vítima. Porque se eu fosse colocar toda a revolta, todas as injustiças que eu sofri, uma delas essa que eu estou dizendo, eu tinha matado essa professora minha. Eu tinha feito algum mal para ela, né? Então, ele é vítima da sociedade. Vítima da sociedade, uma ova. Ele é vítima do mau caratismo dela. Quando você tem caráter, você tem instrução, você tem pulso firme, independente de ter tido uma educação boa ou não, se os pais estão presentes ou não, você não é bandido. Agora, quando você tem uma alma bandida, qualquer coisa serve de pretexto para justificar o injustificável. Eu fiz isso porque ele fez aquilo. Quando você não tem Deus, principalmente, né? Essa é a configuração. E eu tive que perdoar essa professora, eu tive que perdoar minha mãe, eu tive que perdoar meu pai, tive que perdoar muita gente para viver bem. Porque senão também a gente não vive, fica com aquelas mágoas e ressentimentos. Mas julgo isso aí, uma coisinha simples, que muitos passaram até pior. Tem até relatos de alguns primos meus que passaram uma situação pior até. Ficaram muito revoltados, tem até de um tio que já partiu. E depois eu fui só perceber que ele passou, num dia que a minha avó faleceu, que ele estava presente no culto fúnebre, e ele nem morava aqui na cidade onde eu resido, eu percebi que alguém falou, você não lembra que eu fui a tua professora? Ele, que nem saber, já virou, provavelmente sofreu algum tipo de bullying ou sofrimento nesse sentido, e por incrível que pareça ainda casou com uma professora. Já que eu estou falando dele, eu vou falar do tio Jaime. Foi isso aí que aconteceu com ele. Assim a gente vai passando. Todo mundo passa aflições. Mas Deus é abençoador da causa do oprimido, do aflito. É abençoador do aflito, do oprimido, que não se deixa levar por essas injustiças, em querer fazer justiça com a sua própria mão, e que deixa para Deus fazer tudo que é correto. Agora você que tem o prazer mórbido de ser severo, de ser autoritário, de querer ficar na marca com uma pessoa muito enérgica, muito isso, muito aquilo, saiba o legado que você vai ficar aí, sabe o que você está fazendo, as consequências que você vai colher e o legado que você vai deixar. Não é melhor você ter um legado de amor, de pacificação, de se colocar no lugar um do outro? Eu, se fosse professor pelo Estado, jamais reprovaria alguém. E se fosse naquela época lá, se fosse adulto naquela época. Porque essa coisa de aprovar e reprovar é tolice. Quem que pode dizer que um sujeito que foi aprovado em todas as séries tem mais sabedoria, ou conhecimento, ou bagagem, experiência do que um outro que não foi reprovado? E depois, cada um tem um talento em uma determinada área. Eu, para mim, não sei nada, não entendo nada, nunca me interessei por química, por física. Agora tem gente que são brilhantes em química e em física, porque estudaram. Agora, só porque eu não sou bom em química e física, eu sou obrigado a estudar, ou a saber tudo, ou a passar nessas disciplinas, que não vão servir para nada. Claro, é bom ter o básico, não estou dizendo que não devo. É um exemplo. Eu me lembro até da música do Legião Urbana que fala: não sabe nada de química, literatura ou gramática.
Eu só gosto de educação sexual e eu odeio química. Química, a música diz isso, a música química, né? É isso, abraço e até a próxima.